Tem menino Tem, tem meninos também. Tem. Então, boa noite. Como a Nath falou, eu sou Kátia, sou nutricionista. E eu atuo na área de saúde da mulher. Então, a nossa live, nosso assunto será focado mais em saúde feminina. Aí os meninos, mas como eu sempre falo para o público, né? A gente atua, nossos pacientes, a maior parte são mulheres, mas todo mundo convive com a mulher, né? É a mãe, a esposa, a filha, a colega do trabalho. Então precisa conhecer bastante sobre esse universo, até para você se relacionar melhor, né, com essa pessoa. Então é sempre bem interessante, é sempre bem-vindo, é sempre bom a gente aproveitar e conhecer o máximo possível. Quem verdade. É bom tiver conhecer, né? perguntas, Saber o que né, está vai acontecendo ali colocando com aquela aí. mulher, para saber lidar com as questões também. Quem convive tem que saber, né? Que às vezes pode ser um Exato. desafio entender, né? Porque com a gente tudo funciona diferente. Tudo. Exatamente tudo, É um né? desafio diferente. Tá Bem-vindos aí. travando para vocês? Tem Tá me meninos entrando aparecendo aí? também, homens entrando. Bem-vindos. Meninas são bem bem-vindas. Então sejam todos muito bem-vindos, que bom. Tô encontrando aí, ó, umas nutris colegas minhas, ou futuras nutris. Olha Sejam que bem-vindas, massa. meninas. E aí? Ótimo. Bia, tem uma galerinha aí, ó, que é da área de nutrição, que ótimo. Ah, que bom. Colegas minhas antigas aí da Uneb, a galera, a Livinha, boa noite. Boa noite, Dai. Tem uma galera Meninas, boa, hein? Então, bora lá. Pra gente fazer vamos algo lá. bem rapidinho, né? E objetivo. Quem me conhece sabe que eu falo muito, né? Então, se eu falar muito rápido, vocês vão sinalizando aí, Nádia vai me dizendo, tá? E alguma dúvida que vocês tiverem, coloca como caixinha e a Nádia tenta ler, né? Porque eu não consigo, tipo, falar e Pronto. ficar Vou te lendo ao mesmo passando. tempo, tá? A minha atenção senão eu Pronto. Quem posso me perder aí e precisa, né? acabar, Eu na vida. é, Tamo juntas. né? Ou eu leio os comentários ou eu foco no que eu tô falando. Mas aí, quem tiver alguma dúvida, pode ir colocando. A gente tenta no final fazer, sanar as dúvidas, né? No que for possível, no que a gente não der conta aqui por conta do tempo. Aí vocês podem também mandar lá no direct e a gente vai tentando, tá bom? Mas é só um bate-papo aqui bem descontraído, bem objetivo. Perfeito. Pronto. Como eu tava falando com Nádia, essa live até surgiu disso, né? Porque eu passei um bom tempo aí adiando treinamento físico, atividade física, retornar à atividade física. A gente sabe que a atividade física é um pilar de saúde, né? De longevidade, é um remédio que a gente precisa tomar todo dia. E aí eu fiquei um tempinho ainda sabendo, né? Eu tenho que voltar à atividade física, fazer um dia sim, 2 semanas não, um mês sim, né, É um Nádia? desafio, né? Ter uma rotina É um dessa. desafio, É né? um Para quem desafio. é mãe, para quem tem filho pequeno, para quem precisa trabalhar fora, trabalhar em casa, né? Jornada Estudar e dupla, mil coisas. tripla, mulheres, né? Exatamente. Vida de mulheres, né? As meninas aí Vida de devem mulher. se identificar. Boa noite, Edivaldo. Tem os meninos aí, ó, que ótimo. Vão entrando para Bem-vindas saber e bem. bem-vindas. Bem-vindos e bem-vindas. E aí, a gente estava falando um pouco sobre isso e Nádia, né? Ela me puxou aí pela orelha e me pegou na mão no treinamento. Bia, para quem tá fazendo TCC, a vida é mais louca ainda, Bia. Passei por isso, quase surto. Dá conta de Cai. estágio de faculdade, quase surto. Mas é isso aí. É bom a gente entender assim um pouco. O mundo que a gente tem hoje, né? Gerenciar esse mundo, os ambientes de trabalho, as relações que a gente tem, o nosso estilo de vida, ele não é propício para as mulheres, tá? Não é propício para nossa natureza feminina. A gente tem um homem, um trabalho um mundo, né, que é construído mais para o mundo do trabalho do homem. Então a mulher ela precisa se encaixar dentro disso e ajustar. E isso tudo bagunça muito nossos hormônios, né? Desequilibra. Vocês devem observar, né, que existe mais propensão a compulsões alimentares entre as mulheres. Até a atividade física. Esse dia eu estava falando com uma amiga minha. Os meninos são muito mais disciplinados, né? Quando eles dizem que vão focar em uma dieta, na atividade física, pronto, eles focam. Mulher oscila. E por que a gente oscila tanto, né? É porque nós temos aí o que a gente chama de uma dança dos ciclos hormonais, né? Eu brinco com as minhas pacientes que a gente é pelo menos 4 mulheres no mês.
Então, os meninos que estão aí, já sabem, você tem pelo menos 4 mulheres em uma, tá? Valoriza aí a sua parceira, porque não é fácil. Então, as meninas Não não é passam fácil ser mulher, né? por isso, E meu Deus, eu sinto isso mesmo. Uma fase que eu tô me amando, uma fase que eu não tô conseguindo olhar para o meu corpo. E é isso mesmo, tem muito disso, né? Envolvido aí. é isso mesmo, Nadia. Tem fase que a gente acha super poderosa, e aí eu vou falar um pouquinho, ver se vai dar tempo de falar sobre os superpoderes que a gente tem dessas 4 fases que a gente tem de mulher, né? Então, assim, a gente fica muito fora da sincronia do nosso ciclo, né? Da nossa rotina mesmo, da nossa vida e da nossa fisiologia feminina. Então, ajustar a fisiologia feminina com esse mundo que a gente tem, que é muito maluco, né? É um desafio para nós mulheres, mas eu digo para vocês, é um desafio que vale a pena a gente encarar e se permitir, né? A fazer mesmo, a se disciplinar, porque muda completamente. Muda a saúde, muda a pele, muda o humor, muda a sua relação com as pessoas que você convive quando você ajusta o seu ciclo ao seu ciclo menstrual, à sua rotina de vida, né? A parte fisiológica, a parte externa. E aí a gente começa só falando sobre 2 coisas, assim, pra gente esclarecer para o pessoal. Vocês já devem ter escutado falar, né? Que isso é discutido muito hoje. A gente tem 2 ciclos aqui que a gente precisa falar. Do ciclo circadiano. Bem-vinda, Mari! Boa noite! Mari era minha amiga aí, ó, de Muay Thai. Abandonei o Muay Thai, né, Mari? Tá vendo? Mas Mari é firme. Aí, Mas ó. Aí é uma mulher retada nos firme treinos, decidida. viu? Admiro demais. Mas joga duro nos Retada treinos. no treino. Um dia você como Mari na academia. Focadinha. É, tá. Mas assim, a gente tem o ciclo circadiano, que tanto homem quanto mulher tem, que é aquele ciclo dos 24 horas, né? Então, assim, se você segue, né, a gente tem hormônios que são mais liberados pela manhã, hormônios que são mais liberados no finalzinho da tarde, da noite. Então, assim, se você dorme cedo, né, a gente tem na literatura que o legal para você dormir é até 9, no máximo 10 horas da noite. A gente sabe que isso é pouca gente que consegue fazer, né? Por Complicado, né? N motivo. A gente nem vai falar sobre isso hoje. Mas assim, quando a gente completa o nosso ciclo circadiano certinho, a gente tem essa produção de hormônio e isso beneficia tanto o homem quanto a mulher. Só que os meninos é mais básico. Eles fizeram o ciclo circadiano certinho, pronto, ok, né? De forma geral, fez uma boa alimentação, teve uma noite boa de sono, né? Tá fazendo o seu ciclo circadiano certinho, perfeito. Nós mulheres, além do nosso ciclo circadiano, que a gente tem que pontuar aí para fazer certinho, a gente tem o nosso ciclo infradiano, que é o nosso ciclo menstrual. Então, a gente vai falar mais sobre as mulheres que estão aí, né, na fase ainda. Né? A gente vai falar hoje muito sobre as mulheres que deixam um pouquinho as meninas que É estão muita na coisa, né? menopausa, mas é muita É coisa. muita Ó, coisa. o universo da mulher é 1000 coisas, sabe? O buraco é Dentro mais da área de embaixo. saúde da mulher tem um monte de coisa aí para conversar. Mas a gente vai falar especificamente com as mulheres que têm ciclo menstrual. E aí, uma coisa aqui bem importante do que eu tô falando é especificamente para as mulheres que têm ciclo menstrual, né? Que estão aí na sua fase ainda de fertilidade e que não tomam anticoncepcional. Então, é para você mesmo que eu tô falando, porque essa mulher que não toma anticoncepcional é para ela ter o seu ciclo infradiano lá, né? Certinho. O nosso ciclo infradiano normalmente é de 28 dias até. Tem mulheres que tem mais, tem mulheres que, né, tem menos, mas a base que a gente tem são de 28 dias, né? Poucas mulheres têm, mas o corretinho, o ajustadinho ideal, 28 dias. Eu não sei se as meninas que estão aqui na live costumam a marcar o seu ciclo infradiano, marcar lá o dia da menstruação. E aí eu já deixo uma dica para os meninos também que estão aqui presentes, conheça o ciclo hormonal da sua parceira, da sua mãe, da sua colega de trabalho que está ali na mesa do lado, sabe? Aquela pessoa, aquela mulher que convive ali com você, que você tem que aguentar ela o mês todo. Saiba qual é a data que ela menstrua. Que aí você vai entender tudo, você vai conseguir Lidar, levar né? à frente. Ajusta tudo. E aí, os meninos que são da área, né, da educação física, a área aí de NAD, é importante também você saber das mulheres que você acompanha aí o treinamento, qual é o período menstrual dela. Porque você pode ajustar o treino a esse período. Então, você vai otimizar bastante aí a vida dessa mulher, tá bom? E do resultado dela também. Então, assim, quando a gente tem esse ciclo infradiano, que é o ciclo menstrual, a gente divide aí normalmente em 4 fases. E aí, eu vou falar de uma forma assim mais tentar ser mais objetiva possível, tá bom? Eu vou comparar essas fases ao período do tempo, tá? Às estações, para ficar mais fácil para a gente entender
que, na verdade, essa metodologia é utilizada muito pela medicina indiana, né? Que eles trabalham muito sobre isso. Então, assim, quando a gente conta o nosso ciclo infradiano, que é o nosso ciclo menstrual, a partir do primeiro dia de menstruação. E é o primeiro dia de menstruação que desce, de fato, a menstruação, tá? Que você tem lá você vê lá o cálculo de menstruação. Então, assim, o primeiro dia de menstruação a gente chama de nosso período de inverno interno. E esse inverno interno é muito porque nesse momento, é o momento que a gente tem normalmente 5 dias, tem mulheres que vão 7, tem mulheres que vão 3, né? Varia muito de mulher para mulher, porque a gente tem as individualidades, né? Bioquímicas de cada uma. Mas em média de 5 dias, esse período de inverno interno é o período que a gente tem os nossos hormônios mais retinhos. Se você for ver uma tabela, a gente, por exemplo, alguém já deve ter visualizado, tem um desenho que a gente usa muito, mostrando as fases da mulher. Então, nesse período da menstruação, os seus hormônios estão bem aqui, ó, né? Não tem muita oscilação. Então, por não ter essa oscilação hormonal tão grande, a mulher, ela tá propícia, fisiologicamente, da conexão do cérebro dela. A sua parte racional, ela tá muito ligada à parte emocional. Então, é o melhor período para a gente parar, para refletir a nossa vida. A gente está falando de conseguir, né, fazer essa conexão do meu ciclo menstrual com a minha vida. Então, quando eu paro no meu período inverno interno e penso que os meus hormônios eles estão propícios para me decidir sobre a minha vida. Então, a nossa natureza, pensa sobre a natureza é perfeita, gente. Ela fez tudo. Deus fez a nossa natureza perfeita, né? Uhum. Então, a natureza, ela diz pra gente, nesse ciclo menstrual, eu vou falar mais sobre isso porque a menstruação é muito tabu pra muita gente, né? Por exemplo, pra mim já foi muito tabu. Eu já fui aquela pessoa que quando eu tava menstruada, eu super tinha vergonha de estar menstruada. Tipo assim, a gente se sente incomodada. Morrer de vergonha. Ir no mercado comprar absorvente. Nossa. E se tiver um homem no caixa? As meninas aí, diz aí pra gente. Só eu e Nádia que tem essa vergonha. Fala aí vocês, se não tem também. Aquele laranjão, que a embalagem chama bastante atenção, só faltava aquele enrolar na blusa. Ninguém podia saber que estava menstruada. Fala aí as meninas, quem já teve ou tem vergonha de quando tá menstruada? Fala aí pra gente, bota aí no comentário. Fala aí, bonito. Sangue também, né? Isso, o nojo, né? Tem nojo de estar menstruada, acha que não. Então, assim, é só pra gente quebrar esses tabus, tá? Porque a menstruação é uma coisa que é natural, é fisiológica da mulher. Inclusive, ter menstruação regular é um dos 5 sinais de vitalidade, de vida, de existência da pessoa, tá? Que a mulher tá bem, né? Aí, ó, eu que fiz doce, ó, ela tá dizendo aí que ela já, né, Mari tá dizendo que já teve vergonha. Gente, quando eu era adolescente, então, a minha filha tem essa vergonha, eu fico trabalhando isso nela, né? A Márcia é evoluída. Márcia, você quando crescer, ela já tava, ó. Isso. Já, nunca tive vergonha. Muito bem, perfeito. Então, hoje a gente trabalha muito sobre isso, né? Com as pacientes, com as mulheres, né? Com educação nutricional, com educação, né? Nas escolas. Porque a mulher, ela não precisa ter vergonha desse período. É um período que isso, as mulheres olham pra gente com nojinho, né? Mas, na verdade, gente, é uma coisa fisiológica. Se a mulher menstruou, quer dizer que, ok, ela tá saudável, né? Ela tá com o momento ali dela saudável, então precisa. Mas, assim, é fisiológico, é um momento interno. Normalmente, as meninas vão me entender bem aí, que nesse período a gente quer estar mais com a gente. A gente não queria ir trabalhar, a gente não queria sair de casa, a gente não queria fazer um monte, né? Malhar, então, Madi, como é as meninas aí, a sua experiência? É uma semana antes. Uma semana antes já não quer mais, já tá fraco, já reclama mais, né? E a gente tem como entender tudo isso. Exatamente. Então, esse período, os nossos hormônios, ó, eles estão mais estáveis, então te ajuda a refletir. Então, o nosso superpoder, em cada período a gente tem um superpoder, porque a gente não aprendeu isso, tá? Mas a gente tem um superpoder de você prestar atenção na sua intuição, tá? Toda mulher tem uma intuição. E nesse momento, a sua intuição, ela tá conectada. Lembra que os nossos hormônios, ó, as duas fases estão, né? Então a gente consegue refletir. É um momento de você... O ideal seria o quê? Que nesse momento do mês eu parasse para refletir sobre a minha vida, que decisões que eu quero tomar, que rumos eu quero fazer. Então é um momento de reflexão e de tomar calma, decisões, né? Não de expor, mas de calma, de momento interno. No primeiro dia, boa noite, Grazi. Seja bem-vinda. No primeiro dia aí, é um período que a gente precisa estar mais recolhida mesmo, né? Então, as nossas atividades físicas, e aí os educadores físicos precisam estar atentos a isso.
no primeiro dia que é nosso inverno, a mulher, ela tá com menos disposição, realmente, né? Ela tá com menos força física. E, de fato, a gente não tem que lutar contra o nosso corpo, né? A gente não deve lutar contra o nosso corpo. A gente precisa mesmo acolher esse sentimento, né? Esse nosso inverno interno e buscar atividades físicas, que aí é a parte de NAD. Nesse período, a gente aconselha não fazer aquelas atividades físicas tão bruscas, que, de fato, você não tem tanta disposição. É muito raro você encontrar uma mulher que, né, aumento de carga, nada. Então, a gente tem até atividades. Passar a primeira semana, aí aumenta. Mudar treino Isso, também, né? perfeito. A gente Exatamente. Então, nessa primeira semana... se conhecer para poder ver o que vai funcionar pra gente, o que vai funcionar para outro também. Exatamente, porque quando a gente sincroniza nosso ciclo com essas atividades, é muito melhor. Então, a sincronização do nosso ciclo, eu te convido isso, porque ela vai proporcionar e ajuda a gente a controlar a TPM, ajuda a gente a controlar e se entender. Então, nessa semana, não é hora de ficar, não. É a hora de você se acalmar, fazer atividade yoga, pilates, caminhada, uma corridinha leve. Então, essas atividades, que nada que é da parte esportiva aí que vai me ajudar. Essas atividades que promovem mais relaxamento do corpo. Se você são as mais... sedentária, não é um período assim para você começar a fazer, por exemplo, musculação, né? Você começa fazendo uma caminhada, uma coisa mais leve, deixa para uma semana depois, eu oriento assim, uma semana depois você vai fazer com mais intensidade. Porque também é... Exatamente, não é hora de tomar essas decisões. Né? Você ir com muita fúria naquela semana da menstruação, que é uma semana que está propensa a calmar mais. Aí você vai contra a natureza e aí não funciona, o negócio não vai para frente. Então tem que ser tudo... Não vai. Se eu tô sedentária, é isso aí que Nádia falou, eu tô sedentária. O que é que eu começo? Uma caminhada, um alongamento, vou fazer um yoga, um pilates, vou assistir um vídeo lá no YouTube me ensinando, né? Se eu não for pra... Isso, eu faço em casa. Então, eu busco essas atividades. Eu lembro que eu fiz o programa de Nádia, e aí Nádia faz várias, né? A Nádia é fantástica. Ela faz várias formas de atividade. Então, nesses meus períodos, é um excelente tema, né? Obrigada. Nesse período, eu pegava aquelas atividades que estavam lá no meu plano, né? Que ela tinha colocado. Aquelas que eram, tipo, mais alongamento, tinha umas de flexibilidade. Eu aproveitava essas, né? Porque realmente a gente tá muito, né, gente? A gente é o nosso inverno interno, tá? Então atenda ao seu corpo. Olhar pra dentro E mesmo, né? isso, olhar pra dentro. E aí, quanto à alimentação, a gente tem uma alimentação nessa fase que beneficiaria, sim. A gente tá perdendo sangue, a gente tá perdendo muito ferro, né? A mulher perde muito ferro, então níveis de ferro é difícil ter níveis ideais para mulheres. Mulher com ferro 70, oh Deus, sonho, né? Uma mulher que menstrua todo mês é um sonho se ela tiver uma ferritina lá em 70. Não tem, gente, porque a gente está perdendo. Então, tem que olhar para essa alimentação, comer alimentos mais quentinhos, né? Para te aquecer o teu inverno interno. Então, busca comer alimentos mais leves, mais quentinhos, alimentos mais ricos em ferro, caldo, sopa, sabe? Couve, tudo isso que tem mais. Beber bastante água. Lembra que o sangue, né? Boa parte aí é líquido, é água. É água, nosso sangue é formado por água. Pelo amor de Deus, bebam água. Então, bebam água. E nesse período menstrual, meninas, muita água. Para quem tem muita cólica, né? Tem um chazinho, um chá de gengibre, o gincerol que tem no gengibre é perfeito, é excelente, ajuda bastante aí a reduzir as cólicas, né? Eu inclusive, aconselho para as minhas pacientes, as que tem, né, que chegam para mim, muita gente, querem tratar TPM, sintomas, né? Realmente do período menstrual, que sofre bastante. Tem mulheres que não conseguem sair para trabalhar nesse período, né? Então, a gente faz algumas coisas de manutenção, né? Já anteriormente, mas aí o chá de gengibre, chá de canela, a canela é ótima nesse período aí, menstrual, para diminuir as cólicas, né? Por conta da contração. Então, tomar um chazinho de canela. Meu Deus, eu achava que não era bom. Por conta da... O chazinho é super bem-vindo, né? Aqui. Canela e cravo. E o cravo também é bom ou não? O cravo já não. Nessa fase é bom porque é um antifúngico, né? O cravo é um antifúngico natural, então pode ajudar também. Agora, gengibre e canela é específico. Inclusive, eu suplemento. Essa semana mesmo eu tive uma paciente que ela tem uma TPM e uma cólica. Ela tem muita cólica. E aí ela já tá bem melhor, né? Mas, assim, ela é a segunda consulta, né? Ela disse, eu melhorei, tive menos. Mas o primeiro dia eu ainda tive bastante cólica. E agora eu fiz uma suplementação de canela
Suplementação mesmo, suplementada, canela. Gente, que massa. Tem a Interessante, porção, né? né? A gente faz. Aí eu Natural. falei pra ela, você, nas 72 horas, né, da menstruação, os 6 primeiros dias lá da menstruação, ela vai tomar lá, né, 2 vezes por dia lá, a pílulazinha dela suplementada de canela, a formulazinha dela que eu passei, pra diminuir essas cólicas. E aí você pode tomar um chá também de canela. Isso devolve Botar canela na bem pra banana, gente, né? não é? É Porque encontrar, gente. A gente tem formas tem mês que para vem amenizar. babado. Então, as meninas já anotam aí, quando chegar aí no período do seu inverno, né, da menstruação, canela é muito bom. E assim, você precisa estar observando a quantidade do seu fluxo, tá? O ideal é que a gente tenha 2 copinhos daquele de 80, que dá 80 ml, né, que a gente perde de sangue. Mas tem mulheres que têm um fluxo muito Por intenso. E dia? aí a gente entra. Por Não, dia não, né? durante o Durante período o da período todo. menstruação. Sim. No período todo seria mais ou menos se você fosse contar 2 copinhos daqueles coletores. Ou então, Observar se for absorvente, você, né? Muita gente ainda. A questão do uso do absorvente. A gente sim. tem um monte de coisa, gente, que pode falar Eu sobre não isso. uso já tem Mas, 3 assim, anos. enfim, Coletor. A é, melhor coisa, gente do céu. salva a Bom vida, demais. né? Perfeito. Para treinar, Pra não tem melhor. treinar. Aconselho demais. Então, isso. Então, assim, é ótimo fazer, né? Buscar isso. Então, assim, comer bastante alimentos ricos em ferro, em vitamina C, né? Porque para absorver o ferro precisa de vitamina C. Então, aí aproveita laranja, né? Tudo precisa. Eu não tô conseguindo acompanhar todos os As- comentários aí, não. Mas eu vou te tem gente que. passar na estante Pronto. Daqui a pouco a gente. 8h30, a gente Volta, pronto. finaliza e volta. Primeiro dia Volta a gente várias não tem perguntas ânimo aqui. mesmo para fazer atividade, Deisa. Eu também não tenho. Primeiro dia, na verdade, meu primeiro dia, eu nem faço nada de atividade física, tá? Nem faço nada. Não faço, porque eu acolho meu inverno interno. Agora sim, é importante a gente falar também que fazer atividade física no período menstrual ajuda. Ajuda com cólica, né? Porque você. Agora sim, não é uma atividade intensa de peso, né? Mas fazer atividade, principalmente. Por exemplo, se for o meu primeiro dia de menstruação, se eu tiver marcado Pilates, aí eu vou. Porque o Pilates super vai me ajudar. Entende? Fazer uma yoga, essas coisas super Treino ajudam. Até leve. para quem tem Treino cólica, leve. né? Para diminuir aquele fluxo. Então, ajuda bastante. Aí, nosso segundo período, né? Vamos adiantar aqui para correr, para não ficar muita informação. Nosso segundo período é a nossa primavera. Gente, a primavera é o quê? É a estação, né? Linda, né? Floripa. Tudo tá renascendo. Então, é a nossa fase folicular. Eu Então, preste adorei. atenção. Lá no quinto dia, a menstruação tá indo embora, a vida tá chegando. É a melhor fase. Vocês, Outra meninos, vão pessoa. observar. Vira outra É a pessoa. fase que vocês olham para as mulheres assim, estão botando aquele batom para trabalhar, estão se sentindo mais disposta. É a nossa fase que o nosso eixo aí do cerebral, a parte de diálogo, de comunicação, ele tá super ativo. Nosso cérebro, gente, nossos hormônios mudam tudo, tá? Mudou aqui agora total, tá? Então a gente tem uma subida aqui de estrogênio, né? Que é nosso principal hormônio aí feminino. E aí a mulher, ela tá com a pele mais viçosa, o cabelo dela tá melhor, ela começa a ter, né? Essa primavera mesmo, ela tá muito mais disposta. E aí nesse período, meninas, foca na dieta. Foca na atividade física, porque eu vou falar pra vocês, eu descobri isso. É o período que a gente ganha massa muscular. É um período que a Então, gente ganha força, pode aumentar o força. peso, O aumentar a seu corpo, ele intensidade. tá, ó, a todo vapor. Se o meu corpo tá todo vapor, por que que ele tá? Porque o nosso corpo, ele faz uma preparação para a gestação. Então, ele tá fazendo tudo para aquele folículo, né? Aquele folículo que nós já temos, né? Nós já nascemos com a quantidade de folículo, mas esse folículo aí, ele vai se desenvolver. Então, a nossa fase folicular, né? O nosso sistema imunológico, ele tá mais ativo, mais alerta, né? Temos mais flexibilidade. Então, eu percebo isso. Tipo assim, você consegue alongar ao máximo, até porque o estrogênio, né? Percebe, meninas e meninos? Nossos hormônios dizem que nós somos. Dizem a hora que nós somos. Então, é a parte que a gente deve focar numa alimentação com boas gorduras, tá? Porque a gente precisa ir por conta do estrogênio. Então, a gente precisa sementes. Aí eu ensino para as minhas pacientes usar muito o ciclo das sementes. Então, agora é a hora de consumir a linhaça, é a hora de consumir a semente de abóbora, que é rico em cálcio, em ferro, né? Então, a gente perdeu muito nutriente ali. Então, eu preciso dessa força. A força muscular. Consumir muita proteína, né? É a fase que eu preciso aí focar nisso, tá? Para quem faz jejum intermitente, aí dá. Eu não sei se vocês estão preparados para essa conversa.
Mas jejum intermitente não é algo muito aconselhado para as mulheres. Os estudos que foram feitos com jejum intermitente não foram feitos em mulheres. E os que foram feitos em mulheres foram feitos em mulheres que estão nessa fase aqui, na folicular, ou mulheres que já não menstruam mais, na menopausa, que não tem essa interferência aí do estrogênio, tá? Dos hormônios. O jejum deixa a gente estressado, não sei. Muito. Deixa estressado. Muito. Quem gosta de aderir jejum intermitente, é agora a hora. Quer fazer esse jejum, faz nessa fase. Por quê? Porque seu corpo ele tá queimando mais, né? E ele tá mais propício a músculo. Então, se você fazer o jejum com quebra usando uma quantidade de proteína legal, ótimo, você vai conseguir. E também, assim, o seu corpo ele tá mais ativo, né? Lembra? Nossa primavera, a gente tá para jogo. É a hora de... Aquelas decisões que eu tava lá refletindo, sabe? No meu inverno. Agora é hora de tomar ação. Agora é hora de me matricular na academia e vou. Agora é hora de botar meus planos e meta. Agora é hora de eu fazer isso que eu tô fazendo aqui mais a Nádia, ó. Jogar a cara pra jogo e fazer live. Entendeu? Eu tô nessa fase folicular. É a fase que a gente conversa, que a gente tá ó, maravilhosa. É a fase que a gente tem maior libido, pra tudo. Libido pra vida, gente, tá? Então é a melhor fase. Aí os meninos já ficam atentos, ó. É a fase melhor pra você. Dá uma paqueradinha com a sua parceira. Pode gostar, que não vai morder, que não... Pode dar um cheirinho, tocou que vai, amor. É o momento. É a hora dos relacionamentos aí, ó. Se ajustarem. Eu não sei as meninas, conta aí pra gente, as meninas que estão na live, como é que vocês se sentem aí na fase folicular de vocês? Se vocês anotam, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Vocês botam um aplicativo aí. Aqui em cima, ó, deixa eu ler. Fala ela aí. disse que percebeu que no período, quando ela tá menstruada, né, que a imunidade dela cai. Se tem relação com a menstruação, a imunidade cair nesse período. Tem. Na verdade, o período que a gente tem maior de imunidade, que é de imunidade, é no período anterior da menstruação e nos 2 primeiros dias da menstruação. Tem. Esses 2 primeiros dias, principalmente, no período menstrual, a gente tá mais suscetível. Nosso sistema imunológico dá uma queda, a gente está perdendo muito nutriente. Lembra que seu corpo trabalhou para formar aquele folículo, né? Estava preparado para uma gestação, gestou ou não, e aí agora vai, na menstruação ele não gestou, então ele vai perder. Na fase da menstruação, você está perdendo um órgão, gente. É quase que um órgão, né? Bota assim, é quase que um órgão que você produziu, seu corpo preparou, você não gestou, você está perdendo. Então é justamente, a gente até tem um curso que eu fiz do Think Flow, que é uma nutricionista até inglesa, né? Ela é brasileira, mas ela mora muito tempo na Inglaterra. E aí ela é nutricionista e ela usa, inclusive, funcional e Ayurveda, um monte de coisa. Muito bacana. É Think Flow, que é onde eu aprendi, tá? Isso eu não aprendi na faculdade, não. Bia sabe, na faculdade eu não aprendi essas coisas, não. Eu aprendi nesse curso que eu fiz com essa nutricionista. Foi um curso muito bom. Tô até refazendo algumas coisas dele agora, que ela postou uma nova edição dele. E aí eu, né, vou me atualizar, né? O que é que tem de novo. E é maravilhoso. O Think Flow é justamente isso. Você sincronizar o seu ciclo, a sua vida, né? E aí foi lá que eu aprendi muita coisa com ela. No Think Flow a gente falava muito sobre isso, né? Quando a gente tinha nossas aulas, né? De encontros e tal. E, gente, as mulheres que estão lá, não sei aonde no mundo, as mulheres que estão aqui é a mesma coisa. Nesse período a gente tem uma imunidade um pouquinho mais baixa. Normalmente, por exemplo, quem tem candidíase de repetição vai ter logo depois, né, da menstruação. Você está mais propensa a vírus, a bactérias. Por isso que tem mulheres, por exemplo, que aderem não ter relações sexuais nesse período, porque você está mais propícia a infecções, a doenças, enfim, né, nesse período. Tem mulheres que não, que gostam até, né, que mesmo menstruada, porque acha que tá ali mais lubrificada, enfim, né? Depende muito de cada mulher. Mas nesse período a gente realmente tá mais suscetível. É por isso que no inverno, o que é que a gente faz, gente, no inverno? A gente não quer ficar em casa? Lembra? A natureza ensina, gente. É só a gente voltar e prestar atenção, não é? Você tá perdendo um monte de nutriente, perdendo sangue, ó. Entendeu? Então, realmente, ela tem razão. Nesse período a gente fica mais gripadinha. Inclusive, uma das coisas que eu boto na minha ficha das minhas pacientes... Isso, exato. Se no período anterior da menstruação dela, naquele período, né, que a gente chama da TPM e tal, ela teve gripe. Tem muitas mulheres que gripam quando tá chegando o período de menstruar. Vou menstruar semana que vem, começa a ficar gripada. É um dos sintomas, inclusive, é gripe. Ficar gripada logo na semana que vai menstruar. Eu tenho dúvidas. Realmente. Eu tenho umas dúvidas pra ti. Pode falar.
Vou aproveitar. Aham. Sobre a ferritina, né? Eu tô precisando, inclusive, ver como é que eu tô. Mas o fato de, após o treino, por exemplo, terminou um agachamento, que é um exercício que tem um gasto calórico muito alto, um gasto de energia muito alto. Sentir uma tontura após um treino, assim, pode ser um sinal de que a ferritina está baixa? Você falou sobre a ferritina, né, no período menstrual, que a gente precisa aumentar a ingestão de alimentos com ferro e vitamina C. Aí eu queria saber se é um sinal de que a gente precisaria suplementar a ferritina ou procurar um nutricionista para investigar isso. Essa tontura após alguns exercícios, que muitas alunas relatam, eu também já senti isso, tá? Uhum. Sim, pode ser deficiente, né? Como eu falei, é muito difícil a mulher que tem ciclo menstrual, que tá menstruando todo mês, ela ter o ferro dela lá em 70, que é o valor ideal da gente. É muito difícil. A maioria vai ter bem menos. Mas, assim, claro que a gente tem suplementação. Suplementação de ferro é mais delicada do que de outros nutrientes, porque a gente não olha só o ferro, a gente precisa olhar outros marcadores, porque se eu tiver com ferritina baixa, mas se eu tiver com outro marcador que a gente tem, que é o que faz o transporte dessa ferritina, né, que é a nossa proteína que faz esse transporte, tiver alto, é um marcador inflamatório, então necessariamente não é a ferritina que eu tenho que suplementar. Mas pode ser, uma das coisas, você pode estar com a B12 baixa, com o ferro baixo, ou tendo, né, a questão também da glicemia, pode estar uma alteração de glicemia, então às vezes a pessoa não come e vai fazer atividade física, e aí tem uma baixa ali da glicemia, né, pode ter uma hipoglicemia ali, a pressão arterial também pode estar mais baixa, então, ou às vezes você baixou de vez, né, noites mal dormidas, a noite anterior ao treino não dormiu bem, então você... Várias situações, mas o ferro é uma delas que eu investigaria mesmo. Digo que é interessante, assim, não só se alimentar para treinar, mas saber o que você está comendo e a quantidade, se está adequada para o seu treino, dentro do seu treino, né? Por as pessoas não acham que é só comer, eu vou comer aquilo que eu acho que e vai resolver, né? Tem que ter um direcionamento também no que você vai comer, no seu caso, se você está sentindo essa tontura, investigar também. Várias mulheres já relataram para mim tontura após o treino. Aí eu achei interessante trazer por isso, né? Que alguém pode estar passando por isso achando que é normal e que daqui a pouco passa. Isso. Eu treinava muito em jejum. Eu funcionava muito a treinar em jejum. Depois que eu fiz o Simplify, eu não treino mais em jejum. Eu treinei minha vida toda em jejum. Depois desse curso, não. Porque o jejum, ele causa um estresse oxidativo muito forte para nós mulheres. Então, o mínimo eu faço. Tipo assim, eu treinava, eu acordava, bebia água e ia treinar. Às vezes, no máximo, tomava um café preto. Tipo assim, alterar meu cortisol total, né? Tomar logo café de cara pra treinar. Tem um monte de gente aí, né? Que eu fazia isso até pouco tempo atrás. Café com óleo tipo assim, eu tomava um café com a canela, que é um ótimo termogênico, né? Um ótimo pré-treino aí e ia. Era meu pré-treino até outro dia mesmo, tá, gente? Inclusive, quando eu tava treinando com o Nádia, era isso que eu fazia. Porque se eu tiver com o estômago cheio, eu não consigo treinar, né? Me dá embrulho, comer também muito, né? Atrapalha o treino. Parar antes, mas isso, Mas eu só treino hoje, eu faço isso conforme o meu ciclo. Se eu tiver nessa fase agora, né, na folicular, eu treino em jejum, né? Tomo meu café com canela, né? Que vai aí ajudar super, como um super coffee, quem gosta aí. Só que assim, tem que ter muito cuidado, tá, gente, com essas coisas da modinha. O povo se entope e vai. É bom você estar verificando. E olhar o que o seu corpo, né, responde. Então, eu treino em jejum, né, tomando um café. Eu tomo meu shot primeiro, que é para poder preparar meu corpo. Depois eu vou e tomo esse café com canela como pré-treino. Eu não tomo pré-treino, não. Se eu tomar pré-treino, TCM principalmente, me dá enjoo, me embrulha o estômago. Não dá pra mim, pré-treino, a maioria. Eu tomo só a cafeína mesmo, como pré-treino. Aí, nessa fase aqui minha, na folicular, eu consigo fazer meu treino em jejum, né? Eu tô com o meu corpo super energia. Mas se eu for lá pra minha outra fase, por exemplo, a fase folicular é maravilhosa, gente. Nosso corpo tá pronto pra tudo, ó. Vai que cola, bota essa vida pra ação. Vai na folicular. Isso. Aí outra fase que a gente vem em seguida. Folicular após a menstruação, primeira semana. Isso, logo após a menstruação. Você percebe que lá no último dia da menstruação você já tá outra mulher, já tá muito mais animada pra vida.
A fase folicular, ai meu Deus, quem dera a gente ficasse na fase folicular a maior parte, né? A gente tem uma janela grande de folicular, Pra e essa todos, né? folicular ainda é marcada na ovulação, que é nosso verão, né? Nossa próxima fase é o verão, nossa ovulação. O nosso corpo, ele tá super quente, né? Uma das formas de você saber se você ovulou é justamente você medir a temperatura, né, basal do seu corpo, porque ela tende a aumentar. Então a gente continua com gasto energético ainda muito maior, tem que consumir mais proteína mesmo, sabe? Tipo assim, aquela proteína que a tua Nutri ajustou lá no teu plano, segue bonitinha nessa fase aqui que é pra você ganhar massa, tá? E aí é a fase aí que a gente tá mais atraente, principalmente aqueles dias da fase da ovulação, né? Até nossos hormônios mudam tanto, gente, que até a nossa pele muda o cheiro. Tem, Eu já tem um percebi. estudo que eu vi. Tem um estudo que eu vi que, por exemplo, que nessa fase da ovulação, e a fase da ovulação é tipo 3 dias, é curtinho, né? Fase da ovulação. A gente tem um dia, normalmente, nosso dia da ovulação. Quem tem aí o ciclo certinho, regradinho, é no 14º dia, né? No Eu acho que isso é 14º dia errado. é a ovulação. Mas um dia antes, um dia depois, né? Você, às vezes tem 3 dias de ovulação. Esses 3 dias, até o seu cheiro muda. Então, pensa que a natureza, ela tá chamando, né? Para procriar. Então, até o cheiro da sua pele muda, seus hormônios mudam. E aí a gente tem aí uma temperatura aumentada, a gente tem um aumento do LH, né? Que a gente tem um aumento de vários hormônios, né? Estradiol, nosso estrogênio tá lá nas alturas, tudo. Então, assim, essa fase, esses são os dias que a gente mais tem que pegar. Ó, tipo assim, ovulação, gente, eu consigo fazer ir malhar, vou ali pra academia de manhã e de tarde eu vou pro Pilates. Eu consigo fazer 2 atividades no mesmo dia e, tipo assim, chega uma hora dessa, tranquilo, de boa. Nem tô cansada assim tanto. Entende? Esses dias. É importante, Kátia, conhecer isso, porque a gente se julga muito, né? A gente acha que a gente vai conseguir o mês todo treinar naquela mesma intensidade, se alimentar bem. Mas é bom a gente entender que esses hormônios oscilam e a gente se aceitar que isso faz parte. Que a gente não vai ser, impossível ser 100% o tempo todo. Inclusive, por isso que é fisiológico. A gente não tem controle, né, sobre isso. Fisiológico. Perfeito, Nádia, perfeito. Então, as meninas aí, naqueles dias que você tá mais desanimada, presta atenção, olha teu ciclo, tá? Te convido. Eu tô em que fase do meu ciclo, gente? Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, entendi. É por isso que eu tô. Entendeu? Aí, eu tô super, né? Tem que anotar. Porque quando você anota, você já se programa. Bom, essa semana eu provavelmente vou estar ovulando tais dias aqui. Deixa eu encontrar aqui mais um espaço na minha agenda, porque eu vou fazer uma atividade física a mais, que eu tô querendo perder peso, né? Então, focar. Então, aqui eu vou fazer a mais. Então, tem como encaixar, entende? Eu preciso fazer mais coisas, participar, né? Começar um projeto novo, empreender. Eu preciso dar uma palestra que eu tô... É essa fase, gente. É a fase folicular, a fase ovulatória. É onde a mulher tá para jogo, né? E aí o parceiro, ele aproveita, né, gente? Aproveita essa fase. Aí os parceiros, né? Os parceiros aproveitam essa fase, que é a fase mesmo, né? Que você consegue, né? Ajustar essa relação, botar fogo no parquinho, como diz Thaís. Botar fogo no parquinho. Então aproveita para malhar bem, para se alimentar bem. E aí eu vou dar uma dica para vocês sobre a questão da alimentação. A nutrição, ela é fantástica. Nós estamos com estrogênio lá nas alturas. Só que excesso de estrógeno, né, desse estrogênio, é complicado porque você vai acumular agora gordura na próxima fase, tá? Então, nessa fase aqui, eu tenho um gasto aí de umas 300 calorias a mais. Então, eu preciso escolher bem, bons nutrientes, né? Por isso que eu falei tanto. Nessas fases, você comer a sua proteína bem adequada, né? Prioriza a proteína e prioriza boas gorduras, sabe? Castanhas, os azeites, as sementes, fontes aí, né? As castanhas. Então, prioriza, sabe? Abacate, né? Chegando aí a época aí, abacate. Então, prioriza essas boas gorduras, tá? Porque se você consumir muito carboidrato aqui, você vai começar a armazenar mais gordura no seu corpo, tá? Então, fica essa dica aí. Fica atento, não é hora de você exagerar em carboidrato, não. Bia mandou uma dúvida que eu acho que pode puxar o gancho, né? Eu acho que foi uma dúvida, né? Eu acho que foi. Se alimentos inflamatórios pioram a TPM cólica. Ela perguntou aqui. Bia Araújo. Exatamente, Bia. Perfeito, Bia, a sua mensagem. Ver aqui que Gil entrou. Ó,
respondendo o Bia aí, esses alimentos, pensa que eu tô falando para vocês, a gente precisa ter esse balanço, principalmente das gorduras do ômega 6 com ômega 3, né? Por exemplo, nessa fase aqui, é a fase que eu tô no meu consumo boas gorduras. Por quê? Porque o estrogênio, ele também é inflamatório. O excesso de estrogênio, ele traz inflamação no nosso corpo, tá? O estrogênio é legal, dá essa vitalidade, massa, mas o excesso te acaba, ele vai juntar mais gordura. E é a gordura aqui, ó. É tanto que, né, a mulher lá da menopausa, né, que a gente fala, né, baixo estrogênio e tal, ela vai acumular mais essa gordura abdominal, né, central ali, né, de glúten de barriga mesmo. Então, é justamente aí por conta desse hormônio. Aí a gente precisa ter bastante cuidado. É boas gorduras, gente, não é sair comendo como a caipora raivosa, né? Porque aqui, se eu fiz uma boa alimentação, eu não vou inflamar. Mas se eu sair comendo, né, tudo à torta direita, aí minha próxima fase agora é a hora de eu pagar o boleto. Agora vem a hora de eu começar a juntar o dinheiro, que a fatura vem, sabe? A fatura vem lá na menstruação, né? Mas agora é a hora. Qual é agora a hora? É a fase folicular. Então, a fase folicular, olha só, eu tenho um hormônio que é super bacana pra mim, que é a progesterona. E eu tenho um baixo de estrogênio. Se eu fiz uma alimentação boa lá, agora a progesterona é o período que eu tenho, é um hormônio que vai me dar uma leveza, tranquilidade, me ajudar a dormir. Aí tem muita mulher que diga, opa, pra mim é justamente o contrário. Esse período da fase folicular que a gente tem TPM. Por que eu tenho TPM na fase folicular? Que é a fase que não era pra mim ter TPM. Era pra ser uma fase zen, né? Eu baixo um pouco a minha energia, porque agora o meu estrogênio baixou, né? Então eu baixo aí a minha energia, mas não era pra mim estar estressada. Por quê? Porque lá na minha fase folicular, na minha fase, né? Na minha fase folicular, eu comi tanta porcaria que eu inflamei meu corpo. Então, agora, o excesso de estrogênio que eu fiz lá me inflamou. Então, agora, o que eu tô fazendo? Eu vou ter mais retenção, algumas mulheres, né? Inchaço, né? Peito inchado, barriga estufada. A gente aumenta, tem gente até que 2 quilos, né? Acontecia muito isso comigo. Tipo assim, se você fosse pesar no mês, você vai ter pesos totalmente diferentes, tá? Se você fosse pesar aí nessa fase, principalmente no dia 28, 26 a 28, né? Aqueles dias, 2, 3 dias antes de menstruar. Você pode estar com 2 quilos a mais, gata. E esse quilo a mais é justamente ou da gordura do estrogênio, que foi com excesso, que te inchou, né? Te inflamou. Ou de retenção hídrica mesmo. A gente tem mais retenção de líquido, né? Então fica mais inchada, peito mais inchado, pernas, né? Então, pensa aí, o corpo estava trabalhando para te dar o momento agora zen, tá? Acabou. Ele lutou aqui, ele montou, né? Por quê? Porque pensa, se eu ovulei e eu tivesse fecundado, agora é hora de segurar esse bebê, de proteger esse bebê. Então é a parte que o corpo faria o quê? Seguraria. Ele vai reter mais nutrientes, ele vai reter tudo para poder cuidar desse bebê aqui, tá bom? Como eu não... vai lhe nutrir ali. Isso. Era a fase que ele ia fazer o quê? Cuidar desse bebê, né? Que vai se formar aí, né? Desse embrião. Só que como a minha fase anterior, eu fiz tudo errado, agora meu corpo tá lutando. Não tem progesterona que vai dar conta. Então vem TPM, vem, por exemplo, dor de cabeça, né? Tem muita mulher que tem enxaqueca pré-menstrual. Um dos sinais que ela vai menstruar é a enxaqueca, né? É um dos sinais que eu, por exemplo, já sofri muito. E sofro muito quando eu não cuido bem da minha fase lá, lútea, né? Na minha fase anterior à ovulação. Por exemplo, eu tenho intolerância à lactose. Então, eu sei que o leite, pra mim, é inflamatório. Leite não é inflamatório pra todo mundo, tá? É outro papo. Mas, pra mim, que tenho intolerância, glúten, leite, né? Eu tenho uma certa resistência pra digerir essas proteínas do leite e do glúten. Então, pra mim, é inflamatório. Principalmente ali perto da minha ovulação, no meu 11, 12 dias, né? Ali. Eu tô pertinho de ovular. E aí eu comi muito queijo. Fui lá e comi pão. Fui lá. Pronto. É a fase. Agora eu vou começar. Aí eu posso contar. Eu vou ter enxaqueca hoje, amanhã minha menstruação chega. Sabe? Ketchup, alimentos industrializados. Então, assim... E principalmente, meninas, nessa fase agora, eu ovulei, nessa fase agora, que a minha
essa fase lútea, eu preciso ter muito cuidado com o que eu como. É o período pré-menstrual. É como eu cuidei do meu ciclo que ele vai responder. Se você está tendo uma menstruação, seu período menstrual, ele diz exatamente o que foi que você fez no seu corpo nos 20 dias atrás lá. Nos 20, entendeu? A sua menstruação. Sabe se você tá mais indisposto do que é pra estar. Se você tá com cólica, se você tá com TPM, se você tá com dor de cabeça, o que, sabe, cheio de espinha, né? Mais queda de cabelo do que o normal, o que for, estressada, matando todo mundo, é o que você fez lá atrás. O corpo fala, né? O corpo vai dizer. E aí, vocês têm mais alguma pergunta? Como é que tá sendo aí pra vocês, meninas, essa fase aí, a fase lútea? Estão administrando bem? É muito claramente. Eu não sei se tem alguma relação, mas comigo é dessa forma. Tem um mês que minha menstruação vem de boa, eu não quero matar ninguém, eu fico de boa. Mas no próximo mês eu já me preparo. No próximo mês vem assim, destruindo. E se eu comer doce, dá uma vontade de doida de comer doce. Antes da minha TPM. Se eu comer esse doce, se eu comer muito doce, pronto. Eu fico assim, minha menstruação eu fico abatida, os sintomas pioram muito. Se eu comer doce, muito. Dá muita vontade. E, Nath, isso tem tudo a ver. Nessa fase da TPM, é a fase que normalmente quem tem TPM, por quê? Porque a nossa progesterona é um hormônio que ele bagunça um pouquinho aí a nossa glicose. Então, já perceberam que quando a gente tá perto de menstruar, a gente quer comer mais doce, mais carboidrato? Formiga. É por conta do nosso hormônio, tá? É o nosso hormônio que já bagunça. A nossa glicose está bagunçada. Então, eu preciso ver. Tipo assim, nessa fase, aí eu falo para minhas pacientes, principalmente aquelas que são loucas por chocolate. Eu planejo até o dia que eu quero jacar. Sabe? Tipo assim, eu sou fã de chocolate. Eu não vou comer chocolate todo dia, tá? Não é legal. Mas o que é que eu faço? Nessa fase aqui, eu tenho uma barrinha de chocolate e o meu preferido de café. É o período do mês. Eu não sou de comer chocolate todo dia. Não sou essa mulher mais louca. Já fui. Sabe, na adolescência, eu não aguentava ver chocolate na minha frente. Eu me destruía uma caixa de bombom se deixasse. Mas hoje em dia, não. Aí eu percebo, eu olho pra minha filha, a mais velha, Karen. Ai, meu Deus do céu, não pode ter nada de chocolate em casa, que ela destrói. Então, assim, nesse período, você já se prepara. Porque até o chocolate, se for um chocolate mais chocolate mesmo, né, mais cacau, ele é até interessante pra te acalmar. Tá? Ele é até interessante. Então, dá pra você incluir aí. Eu já me programo, tipo assim, quando eu vou chegar nessa fase, aí lá nos dias que eu sei que tá pertinho da hora de menstruar, eu falei, eu tô com a vontade aqui de comer doce. E se você não comer, você vai comer outra coisa, tá? E vai comer outra coisa, vai comer outra coisa, vai comer... porque, gente, eu tô com vontade, eu tenho que comer. A gente não comer é melhor. Isso. Vai lá, sabe? Vai programadinho. Nem que seja teu chocolate lá, o leite que você vai comer. Mas, tipo assim, programa, você sabe. Eu sei que eu vou ficar com vontade. Então, o que é que eu faço? Eu já pego a minha barrinha lá do meu 70% cacau com café. É porque eu gosto do chocolate. Não pega aquele chocolate. Não, branco não vai te passar essa vontade. Pega chocolate de verdade. Come o máximo que for de cacau mesmo, tá? Que é o que vai mesmo. E o cacau, ele até te ajuda. Então, nessa fase aí, eu procuro o meu chocolate. Bia ainda tá aqui na live. Eu e Bia, a gente é louca por chocolate de café. As nutris que gostam de chocolate. Aí a gente gosta de chocolate. Aí nessa fase eu já sei. Quando vocês me verem postando, comendo chocolate de vocês já sabem, gente. É chocolate de café. Então, tipo assim, eu já sei o que fazer. Deus também, né? Filha de Deus, a gente tem. Doce, não come chocolate. Gente, se a gente deixar de comer as coisas que a gente já está acostumado, tirar tudo, a gente não aguenta sustentar. Aí quer... A gente tem também um outro suplemento que ajuda muito. Óleo de borracha Prímula. Para TPM é excelente. Aí eu uso até um do Bom Ciclo. Óleo de borracha Prímula. Gente, é um suplemento. Tem uns suplementos, gente, mulheres, olha aqui para mim. Tem uns suplementos. Eles te ajudam. E tem o dia de você usar cada um, tá? Quando eu vou chegando no meu 17º dia, sabe? Eu tô lá pertinho da minha menstruação. Eu já sei que eu vou chegar nessa fase aí. Aí eu começo, eu vou e uso meu óleo de borracha Prímula. Porque ele vai diminuir dor de cabeça, ele vai diminuir TPM, inchaço. Porque ele tem um GLA, né?
E aí é um antioxidante maravilhoso, um anti-inflamatório, antioxidante não, anti-inflamatório maravilhoso. Qualidade O de vida, hein? chazinho, né? Se Qualidade de vida. prepara para Aí ter eu, qualidade de vida, né? gente, eu era mulher que tinha uma TPM que nem eu me aguentava, nem eu me suportava. Eu não sei como é que as pessoas que convivem comigo me aguentavam. Ainda bem que resolveu, né? Ainda bem que é nutri, que sabe o que está fazendo. A alimentação, cabeça. Ó, eu não sei se vocês, por exemplo, nesse período a gente tem mais insônia, tá? É mais difícil para pegar no sono. É tudo por conta do hormônio, viu? É tudo hormônio. É, faz uma Então você tem mais. bagunça na nossa cabeça, né? A gente fica mais reflexiva mesmo, pensando mais sobre as coisas, né? E se a gente tiver numa vibe de ansiedade, a gente fica mais ansiosa. A gente tem Mais. que... É o momento Aqui, pra gente se olhar com amor, né? O momento que a gente tá menstruada. O momento que a gente se olha com amor. A gente isso. fica mais Você sensível, falou, né? Nádia. Isso, Nádia falou de ansiedade. As pessoas que têm ansiedade, que têm dificuldade de dormir, vão observar isso. Nesse período da fase lútea, que é logo antes da menstruação, isso aumenta justamente por conta desse hormônio que está em alta, que é a progesterona. Mulheres, nós somos hormônios. Então você vai estar mais estressada, ele tá estressado, ele tá, entendeu? E aqui, nessa fase, aumenta a nossa utilização de gordura corporal. Tá? A gente tem uma queima de gordura maior. Então, no início, eu posso aqui dividir em duas fases, né? Eu posso, logo depois da minha ovulação, fazer aquele treino que eu misturo, né? Treino, que a gente chama, tipo, HIIT com musculação. Essa... Na musculação, pode fazer tudo, tem disposição. Isso. Aí, Né? quando eu tô já mais próximo, né? Que eu já tô com a progesterona muito, muito alta, aí eu já tenho que começar a baixar minha atividade física, né? Aí eu tô perto de menstruar, eu continuo fazendo atividade física porque ela vai ser essencial, principalmente para diminuir cólicas, né? Quando eu chegar lá na minha fase. Aqui também, por conta da progesterona, tem algumas mulheres que observam que tem uma prisão de ventre maior, então fica um pouquinho mais ressecada. Não sei se alguém aqui já observou isso? Que antes de menstruar, fica ressecadinho. Que eu vou fazer é eu fazer um banheiro. Eu fico assim. Pronto. Primeira coisa, eu vou... Então, isso. Por que acontece isso? Porque a gente tem a mudança aí de dois hormônios. Com o hormônio da progesterona, eu tenho mais esse ressecamento, tá? Porque eu tenho mais calma do peristaltismo, tá? Lembra que o corpo estava preparado para segurar o bebê? Se eu tiver contração, eu vou querer expulsar o feto. Então, ele tenta, ao máximo, diminuir o movimento peristáltico do intestino. O que é o movimento peristáltico? É aquele que a gente vai fazer o cocô, entendeu? Então, normalmente a gente tem mais ressecamento quando a gente tá perto de menstruar. Aí você tem que comer mais fibra, tá? Aumenta a ingestão de fibra. Preste atenção, eu tô comendo minha fibra do dia, uma aveia, um psyllia, linhaça, né? Frutas, legumes, crus, né? Eu tô comendo uma saladinha ali. Chia tem fibra? Chia tem bastante fibra. Chia tem bastante fibra. Muito cálcio, muita fibra. Então, assim, eu como mais esses alimentos aqui, né? Porque eu tenho uma tendência de ficar com o intestino mais preso. E aí, justamente, quando eu menstruar, eu solto o intestino. Tem mulheres, então, uma paciente minha me relatou mês passado, ela falou assim, quando eu tô menstruada, eu tenho diarreia todos os dias. É incrível. Aí eu falei, justamente porque... Lembra que a cólica é justamente porque a gente tá tendo essa contração, o que é, gente? O nosso útero tá contraindo, né? Pra descamar aquela parede e sair como menstruação. A mesma coisa vai acontecer com o nosso intestino. Você vai aumentar a contração. Se eu aumento a contração, eu também vou ter mais o intestino mais solto. Tem tudo a ver, entendeu? Tem tudo a ver. Então, por isso que quando a gente está menstruada... Em que período, Márcia, você tem muitos gases? Quando está menstruada ou antes? Aumenta a gás? Eu tenho antes, Márcia. Você tem antes? Aumenta porque eu tenho um ritmo mais de ressecamento antes de menstruar, né? Eu diminuo meu movimento peristáltico antes de menstruar. Então, eu fico ali com mais gás. Eu tenho mais tempo, né? Eu tenho a comida mais tempo fermentando, né? Então, até isso eu tenho que observar. Por exemplo, quem adora vinho, não é hora de tomar vinho, não, porque você vai fermentar muito mais, tá? Deixa pra tomar seu vinho lá quando você menstruar, que você precisa relaxar, né? Aqui não é hora de tomar, não.
É isso mesmo, eu também sou, viu, Márcia? Porque justamente isso. Um dos sintomas que eu percebo, Márcia, minha menstruação já tá chegando. Se eu tenho meu relógio biológico, né? Vou fazer meu cocôzinho lá todo dia certinho no mesmo horário. Aí, eu não consegui ir ao banheiro hoje. Peraí, que dia é hoje mesmo do mês? Pronto, eu já sei que daqui a 2 dias, 3 dias no máximo eu vou menstruar. Entendeu? Sabe É por por quê? isso. Aí o que é que a gente tem que fazer? Concentrar, presta atenção. Eu tô comendo mais fibra, porque agora eu preciso de mais fibra, senão eu vou ficar com ressecamento. Perfeito, Eu vou ficar com perfeito, ressecamento, barriga estufada, né? perfeito. E aí, Vamos, gente, pronto, vamos. acho que a gente já falou aqui um monte de coisas, né? Não sei se vocês Muita conseguiram coisa. A gente absorver tem que fazer tudo. outras lives. Outras lives que surgiram dura, inclusive aí da pessoas que não estão mais menstruando também, né? Mas na terça Isso. a gente faz outro encontro, se Kátia aceitar. A gente faz outro Estou encontro. aqui. Vamos Muito fazer sim. obrigada, gente, pela participação. Obrigada, Kátia. Assim, muito Ai, eu que enriquecedora. agradeço. Assim, eu esperava mesmo que fosse assim. E foi melhor do que eu imaginei. Muito obrigada. Aprendi muitas Ai, que bom. coisas. Muito enriquecedor pra gente. E já já a gente vai marcar outras também. Galera, você, mulher que está precisando aí de um suporte aí, de acordo com o seu ciclo aí, de acordo com tudo que ela vem falando aqui. Kátia é especialista em saúde feminina, viu? Corre lá no perfil dela, fala com ela para ver como é que ela trabalha. E para quem é aluna aí da consultoria, eu vou deixar a live salva, tá? Vou mandar para vocês. E, gente, quem quiser aí ter um acompanhamento dentro da sua realidade, fala comigo. Tenho uma equipe também, psicoterapeuta também trabalhando comigo, e com Kátia, para fazer esse planejamento aí, reduzindo cólicas, os incômodos, porque ela tem muito conteúdo, muita coisa boa pra gente, para ajudar. Pode falar, Kátia. Ai, que bom que vocês gostaram. Adorei participar. Eu adoro essa parceria com a Nádia, né? Nádia, eu tenho uma eterna gratidão, porque a Nádia me puxou pela orelha e me botou pra voltar a treinar. Aprendi a voltar a treinar com ela. Então, tô aprendendo aí na força do meu amor próprio. Não sou tão disciplinada, não, como eu gostaria, gente, mas eu tô na luta para aprender a ser disciplinada aí com a Nádia, que a Nádia é maravilhosa, assim. Ela tem um ciclo de exercícios aí que eu acho muito, muito bom. Coloca coisas muito práticas, dá para treinar em casa, dá para treinar na academia, dá pra fazer tudo. Vai se adaptar. Eu preciso, inclusive, retornar pro nosso programa, né? Porque treinar sozinha eu sou totalmente descompensada, gente. Eu sou muito lerda para treinar sozinha, eu faço errado. Mas é maravilhoso, né, sozinha é difícil. É assim, tem coisas que não dá pra gente fazer sozinha, não, tá, mulher? Pega na mão aí, principalmente de outra mulher que te entende bem, e segue, tá? Pega na mão aí e segue. E aí, quem quiser, pode me acompanhar. O meu perfil é katiasouza.nutri. Se tiver mais alguma dúvida, gente, pode mandar lá, tá? Eu vou abrir uma caixinha até de pergunta também. Aí, se alguém tiver mais dúvida, quiser até outros assuntos, pode perguntar lá que a gente vai respondendo. Eu atendo presencial na Clínica Movida, que é em Jacobina, e na Clínica Mãe, que é em Orolândia. E além do presencial, a gente também atende online, tá? É só chamar lá no direct, ou então lá tem um link lá na minha bio. Chama lá que a gente resolve. E quem quiser focar no exercício aí, ó, Nádia é maravilhosa. Mamãe. Valeu, muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Bia, minhas colegas Flor. Pessoal da Uneve aí, ó, minhas velhas parceiras. Obrigadão, gente. Um prazer estar com vocês. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.